Olá, pessoal! Começando aqui a nossa live da semana, para a gente começar bem a semana, com mais empatia, com mais conexão, com mais amor, com mais consciência, né, na criação dos nossos filhos, aí enfrentando nossos desafios de frente e trazendo um pouco da comunicação não violenta, dessa linguagem aqui da girafa, que está aqui comigo. Nossa girafa aqui, essa comunicação que conecta e que gera mais conexão e menos desencontro, né? A base da comunicação não violenta é a gente conseguir entender que por trás de cada comportamento indesejado, né, do nosso filho, das pessoas que a gente se relaciona, né, em geral, mas principalmente falando aqui da criação dos filhos, por trás de cada comportamento existe uma necessidade. E quanto mais é um comportamento indesejado, agressivo, explosivo, que não deveria acontecer, né, que não seria o esperado, existe uma necessidade não atendida. Existe alguma coisa, alguma necessidade não atendida, um sentimento e uma necessidade não atendida que precisa vir à tona, né, que precisa ser falada, que precisa ser colocada, que precisa ser vista e ser ouvida. Então, quando a gente lida com explosões de raiva, né, com birras, dependendo, claro, da fase de cada criança, né? Hoje a gente vai falar especificamente, eu vou contar uma história que eu vivi com o meu filho mais velho, de 11 anos, que está aí nessa fase da pré-adolescência e com um monte de mudança e querendo se afirmar, querendo se virar gente, né? Querendo ter a sua individualidade, mas como colocar isso, e aí com os irmãos, e ter estado muito agressivo e com explosões mesmo de raiva. E aí foi uma história bacana, porque foi um momento bem difícil, foi uma explosão mesmo de raiva que ele teve, e que depois a gente conseguiu, então, conseguiu se acalmar, conseguiu trazer, e depois, até no final do dia, a gente conseguiu sentar junto, conversar e fazer o exercício da autoempatia juntos. Então, esse exercício aqui que eu falo para vocês, que eu falei semana passada, quem quiser, né, me mande e-mail para receber, é um PDF, é um exercício bem didático, que quem compartilhou comigo foi a Sandra, da comunicação não violenta, da sinergia comunicativa. A Sandra, minha mestre, minha professora aí de comunicação não violenta, com quem eu tenho aí trilhado, com quem eu me iniciei nesse caminho e que aprendi essa abordagem da comunicação não violenta. Ei, Adriana, tá me vendo? Que bom, bom dia. E a Sandra, esse é um exercício que a gente faz no grupo no processo da comunicação não violenta. São processos intensos, de 2 dias inteiros, primeiro com o módulo 1, depois o módulo 2, eu já fiz o módulo 1 e o 2, o avançado, mas vai até o módulo 4. Né? Outro dia eu perguntei para a Sandra, que eu preciso de ferramenta, como é que eu lido com a raiva? A gente está vivendo um conflito, né, em casa, como é que... Não, a raiva é módulo 4, então, quer dizer, é um caminho, né, é um processo, é uma prática, é algo que a gente faz todo dia, e como se fosse uma folha de papel que a gente vai colocando em cima de uma camada que a gente vai criando, e um novo olhar, né? Um novo jeito da gente viver a vida, as relações com as pessoas, e principalmente a nossa relação mais básica com os nossos filhos, né? Tá sem fone de ouvido? Então não dá para ouvir? Ou dá para colocar pertinho do ouvido? Não sei como é que vocês estão me ouvindo bem? A imagem e o som tá bom? Só para saber? Sim? Dá um ok aqui se você conseguir para saber se está me ouvindo bem. Aqui no Facebook parece que está tudo certo, parece que aqui a transmissão, eu estou aqui, consegui um cantinho aqui de luz, parece que está transmitindo bem e com o áudio bom também. Eu estou com o fone de ouvido, tá até silencioso, mas se tiver
estiver me ouvindo bem. E essa live, ela fica gravada, né? Isso é bom. No Facebook é como um vídeo ao vivo, mas que fica gravado, que depois a gente pode voltar a assistir. E os comentários também ficam aqui, né? Vocês podem voltar, pode compartilhar, chamar as amigas, as mães aí que estão se sentindo sozinhas, que estão com dificuldade, que querem buscar uma forma de educar sem violência, de uma forma com mais conexão, mais autêntica, né? Às vezes diferente do que a gente foi educado, do que a gente viveu, né? Em que a gente não podia falar de sentimentos, ou não conseguia expressar, ou que a gente não tinha suporte, né? Nossas mães, nossos pais, muitas vezes não tinham suporte para poder criar esse campo, né? Eu acho que é um campo que a gente cria mesmo, é um espaço de acolhida, de escuta, e claro, de limites também, né? A comunicação não violenta tem dois principais aspectos. Um aspecto principal, um princípio da comunicação é a escuta empática, que é o que a gente está trazendo aqui nesses vídeos, da empatia, de conseguir ouvir o outro, o que o outro está querendo me dizer, ouvir com essa orelha de girafa, a gente fala, né? O Marshall, nos seminários, nos treinamentos dele, ele usava uma tiara e umas orelhas de girafa que a gente põe, e que, na verdade, a gente tem que ouvir por trás das palavras, né? Além das palavras, que as pessoas nos dizem, as agressões, às vezes as patadas, as mensagens meio truncadas que a gente ouve, não é bem o que a pessoa queria dizer. Então, a gente precisa ter uma escuta empática para perceber o que essa pessoa está querendo nos dizer, né? Que sentimento que ela está expressando, que emoção, que necessidade, e como que a gente pode, então, estabelecer aí uma conexão, né? E se a gente quiser que a pessoa nos ouça, né? Se a gente quer a colaboração dos nossos filhos, se a gente quer a empatia, se a gente quer esse entendimento, a gente precisa escutar também, né? É uma via de mão dupla. Quanto mais a gente ouve, mais a gente vai ser escutado. Essa é a base da comunicação não violenta, né? O principal. E como é que eu ouço além? E o Marshall também tem uma frase dele bacana, que ele fala: se a gente pudesse, tudo que as pessoas nos dizem, todas as interações, tudo que as pessoas nos falam, é uma mensagem de ou por favor, ou muito obrigado. Então, ou é um pedido de me escuta, eu quero que você me veja, eu quero que você veja essa minha necessidade, me escuta, por favor, me escuta, é um pedido de por favor, ou é uma demonstração de gratidão, uma apreciação, um muito obrigado. Então, que bom, você me ouviu, né? Quando as nossas necessidades são atendidas, a gente não tem muito conflito, a gente não tem mal entendido, então a gente está na mesma sintonia, aquela pessoa que fala e a pessoa que recebe a mensagem. Então, como é que a gente busca cada vez mais essa sintonia, essa conexão nas nossas interações, e começando pelo mais básico, que é o nosso dia a dia, né? Como é que a gente pode, às vezes, viver momentos de caos, de estresse, de guerra dentro de casa, que você fala, nossa, não é possível, né? Eu quero uma família feliz, que vive em harmonia, eu tenho uma necessidade de harmonia, todos nós temos, né? As necessidades, elas são humanas, são universais. Então, de repente, você está vivendo um caos, você fala, meu Deus, por quê? Alguma coisa está errada. Então, parar, pensar, voltar, e esse tem sido o meu exercício, né, quase que diário. Então, eu acabei tendo, né, escolhendo ter uma família grande, só de meninos, então são 3 filhos, meninos, e o meu marido, então é muito, essa também vai nessa linha de integrar também esse masculino em mim, que precisa ser integrado, e colocar esse feminino também de uma forma mais assertiva, do yin e o yang. Tem muita coisa aí que eu venho aprendendo nesse caminho dessa construção dessa família, e de uma forma mais harmoniosa, com mais leveza, com mais humor, com mais tranquilidade, que não seja uma guerra todo dia. E muitas vezes nesse processo eu tive que aprender a lidar com a minha própria raiva, né? Primeiro a nomear a minha raiva. A primeira coisa é a gente nomear o sentimento, né? Falar, não, isso aqui me dá raiva mesmo, eu estou sentindo raiva. Eu não conseguia nem falar que eu sentia raiva, não sei, né? Dependendo aí das pessoas, cada um tem o seu jeito de ser, a sua personalidade e tal, mas para mim era uma coisa muito difícil. E foi exatamente a comunicação não violenta que
que me ajudou, parece uma coisa contraditória, paradoxa, mas foi exatamente a comunicação não violenta que me ajudou a entrar em contato mais profundo e mais autêntico com a minha raiva. Né? Então, isso parece aí um paradoxo, mas não é, porque é acolhendo os nossos sentimentos, e aí eu tenho um poema aqui que eu quero falar para vocês, que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar aqui. Eu vou falar o poema para a gente trazer um pouco para a presença, quem estiver aqui, conseguir trazer um pouco para o aqui e agora, que tem a ver com os sentimentos, com acolher os sentimentos, acolher a nossa raiva. Depois eu vou contar essa história incrível parece muito didática, assim, né? Quando a gente vive esses episódios que são muito ilustrativos e muito poderosos no dia a dia, eu acho que a gente tem que compartilhar, porque não é sempre, não é sempre, são várias tentativas, são várias momentos, não, estou fazendo assim, deu certo, assim não deu, é um caminho aí que a gente vai acertando e que a gente vai trilhando junto. Então não tem receita pronta, não tem fórmula mágica, tem aí uma prática do dia a dia, como quando a gente começa a fazer exercício, quando a gente começa a fazer dieta, quando a gente começa a praticar yoga, ninguém vai fazer a posição da ponte perfeito, sem cair por muito tempo, é uma prática. De repente, depois de 2, 3 anos treinando, você consegue fazer aquela posição, mas é uma prática para a vida toda, né? A prática é isso, quanto mais você faz, melhor você fica, e a competição, né, a busca por esse melhor tem que ser com você mesmo. Não adianta se comparar com o outro, não adianta achar que a outra mãe é muito mais calma do que você, tem muito mais presença, muito mais paz de espírito, não. É você com você, vendo o que vai dando certo aí na sua família. E aí esse poema, eu não sei se vocês conhecem, é do Rumi, um poeta do século XII, né, muito, muito antigo, dessa tradição sufi, que é a casa de hóspedes. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varrem a sua casa e tira seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta rindo. Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além. Então, isso tem a ver também com a nossa empatia com a gente mesmo, né? A nossa autoempatia, esse nosso exercício de acolher também os sentimentos difíceis, de acolher os filhos reais que a vida nos trouxe, né? Ninguém tem filho ideal, a gente pode idealizar um filho, um tipo de filho, um tipo de relação, mas na vida real a gente tem as crianças que são nos enviados aqui para nossa família, e muitas vezes eles são muito difíceis. Eles estão em momentos difíceis, eles estão passando por uma fase difícil. E Daniel, oba, viva essa live aqui conectando as pessoas de longe, que bom. Seja bem-vindo, Daniel. A gente está falando aqui da empatia, do poder da empatia na criação dos filhos. E esse trabalho aqui de comunicação, de diálogo também para pais e para mães, né, que a gente precisa vivenciar isso na prática. Então, como é que muitas vezes aquele sentimento indesejado, aquela raiva, aquela agressão, aquele comportamento, aquela birra que o nosso filho está trazendo, que é aquela criança de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, ou de 10, ou de 11 anos, né, até onde eu tenho experiência, o Gabriel agora com 11 anos, nessa fase bem difícil, ele está numa fase bem difícil, como é que aquela criança difícil de amar é o momento que ela está mais precisando, né? Quando os nossos filhos estão difíceis, é quando eles estão mais precisando da gente. Então, e esse poema do Rumi, né, de acolher todos os hóspedes, esse filho difícil, ele traz na gente, ele mobiliza na gente algum sentimento difícil também, alguma ferida da nossa infância lá atrás, da nossa criança interior, que ainda está aqui dentro, né, que vive dentro da gente, por mais adulto e grande, autossuficiente que a gente seja, independente, a gente traz a nossa criança interior, que traz também muitas feridas, né? Então,
A Maternidade, o Encontro com a Nossa Própria Sombra. É um livro aí que eu estava falando na semana passada da Laura Gutmann, que é maravilhoso, que traz aí todo esse despertar, né, da maternidade, dos filhos, e o encontro com a nossa sombra. E que oportunidade é essa? Se a gente enxerga isso como uma oportunidade para que, então, deixar a nossa luz brilhar, né, a gente acolher a nossa sombra, esse lado mais sombrio, mais escondido, que estava lá para baixo do tapete, que a gente não quer saber, mas que a gente tem que olhar, que a gente tem que acolher, e que a gente tem que, né, se a gente achar que é importante mudar o padrão e melhorar e fazer diferente. Algo que não está funcionando, a gente vai fazer diferente, a gente vai mudar o padrão. Então, se a gente não está conseguindo o resultado esperado, como é que a gente muda, né? E essa mudança tem que começar pela gente, não tem jeito. Eu, durante muito tempo, né, quis mudar o mundo, mudar o ambiente, mudar a educação, ainda quero, claro, né, ainda tenho esse ideal, os meus projetos, a cada aula, a cada projeto, a cada curso, mas a grande lição que eu tenho percebido nessa jornada toda aí é que a gente tem que mudar a gente mesmo. Se a gente quer mudar alguma coisa lá fora, tem que começar por nós mesmos, tem que começar aqui por dentro. Essa mudança, ela vem de dentro para fora. E isso com os filhos é nítido, nítido, nítido. Né? Eu acho que os filhos, a família, eles nos trazem para um lugar de vulnerabilidade total, de repente, né? A Brené Brown fala dessa vulnerabilidade e desse contato com os nossos sentimentos mais básicos, mais difíceis muitas vezes, e muitas vezes com os nossos próprios limites, né? Então, o nosso cansaço extremo, com a chegada de um filho, com a amamentação, com as noites sem dormir, quando a gente acha que a gente já não consegue mais, ainda vem um pedido, não, mas mãe, arruma isso para mim, onde é que está minha meia, ainda vou, quer dizer, ainda tem um fôlego, sempre a mais, né? Esse amor incondicional, mas que também nos suga, nos tira da nossa identidade que a gente construiu e nos mostra uma outra possibilidade de ser, né, outra pessoa e ser a melhor versão da gente mesmo. Então, esse é o nosso contexto, né, falando da comunicação não violenta como uma abordagem na criação dos filhos, né, para educar sem bater, sem violência, e sem, principalmente, essa violência verbal. Né? Às vezes a gente não bate, mas tem uma violência verbal aí escondida. Ah, Carol, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Carol tem o blog aí da Maternidade Nerd, que várias dicas também de amamentação e nessa linha aí de apoiar, né, essa rede de apoio para mães que a gente precisa tanto. Então, quando a gente sai dessa solidão, desse isolamento, de achar que aquilo só acontece com a gente, que só a gente é que está fazendo errado, e a gente se abre, né, para compartilhar as nossas experiências, os nossos desafios, eu acho que daí a mágica acontece, a rede acontece, a conexão, né? Então, nossa, o que eu estou passando não é tão diferente do que a outra mãe está passando, do que, de repente, uma mãe lá longe, né, em outro lugar, em outro país, também passa. Então, a gente se conecta, né? E é nessa conexão que a gente cresce, que a gente se isola menos, né? E consegue construir mais. E aí, falando desse... Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem, vendo bem? Sim, está funcionando bem a live. Então, hoje a ideia é a gente acolher a raiva dos nossos filhos, né? O poder da empatia na criação dos filhos. Então, a gente teve, principalmente meu filho mais velho, está passando por uma fase aí mais difícil, ele chegou para mim outro dia, mas tudo que eu queria era ser filho único. E aquilo, ouvir isso, né? Tudo que eu queria ser filha, eu falei, nossa, mas a gente tem uma família linda, a gente tem, olha os seus irmãos, como é bom ter irmão, você. E aí, o que adianta quando ele me fala isso? Aí é que a gente entra na comunicação não violenta. Quando um filho te fala isso, eu quero ser filho único, e você começa, não, mas olha que legal ter. Ouvindo e vendo bem, então tá bom, vamos continuar. Eu não consigo ver os comentários na hora, né? Então tem aqui um atraso. Mas eu vou aqui falando e vou lendo à medida que os comentários vão aparecendo para mim. E a gente vai participando. Quanto mais a gente conseguir, né, ser mais conectado, então vocês escrevendo, da onde vocês estão falando, escreve aí no chat, nos comentários. Se vocês já viveram
esse desafio que eu estou vivendo, aí não sei para quem tem filho já mais velho, de acolher com empatia uma mensagem difícil, né? Quando o filho está difícil, tem alguém que está com uma criança difícil, aí numa fase difícil, passando por essa fase, coloca aqui sim ou não, e aí a gente vai tendo um pouquinho mais de interação, né? Claro que a gente interage depois nos comentários, e eu vou deixar meu e-mail, né? Mensagem inbox, vocês podem me mandar, mas aqui a gente está nesse novo modo aí de conectado, de aproveitar aí essa tecnologia para compartilhar essas mensagens. Raquel, bom dia, viva Raquel. Então, se a gente... e aí, falando um pouco da raiva, né? Como que a gente acolhe a raiva? Né? Desde a birra da criança, lá de 2 anos, não sei quando é que eles começam a se jogar, né, no supermercado, no chão do supermercado, eu quero. Acho que começa, né, com 1 ano e 10 meses, com 2, e ainda mais difícil, que tem o desafio da linguagem, né? Eles não falam, eles são só sentimento, puro sentimento, né? Então, se a gente passa da hora do sono, se a gente deixa eles com fome, passa da hora da comida, do jantar, do lanche, e vai ainda para o supermercado, de repente, o circo está armado e a criança se joga no chão. E aí a gente fala, nossa, mas por quê? Né? O problema é a criança? Não, muitas vezes o problema é o limite que passou, né? Então, a criança tem fome, tem sono, tem muita gente, né? Imagina um supermercado, é um lugar cheio de estímulo, cheio de luz, cheio de... que não é um ambiente, assim, muito acolhedor, né? E, de repente, a criança não aguenta mais e surta e tem uma crise de birra, não quero mais, eu não aguento mais estar aqui. Aí a gente pode ir pelo com aquele olhar, o problema é da criança, né? Que criança birrenta, que absurdo, como é que você está me fazendo passar vergonha, que não sei o que, todos os pensamentos que vão na nossa cabeça, que absurdo, eu não sou, né, o que os outros vão pensar de mim, eu sou uma mãe que não consigo controlar os filhos, tal. Ou eu vou, sim, né, parar, me colocar na altura daquela criança, sentar com ela, baixar, falar, olha, então, o que você está com muito sono, você está, né, cansado, eu vou no colo, vou dar um colo e vamos fazer alguma coisa, e vamos sair daquela situação, né? Como é que eu acolho aquele momento de estresse também daquela criança, né? Receber um não, né? Você, eu quero isso, eu quero comer o chocolate agora não, agora a gente vai jantar, como é que a gente vai nessas interações mais simples, mas lidando de uma forma com mais acolhimento. E como a gente fala que é como um videogame, né? A cada fase, a maternidade, a cada fase que vai passando, vai ficando mais difícil. Quando a gente chega nessa crise aí dos 11 anos, da pré-adolescência e tal, a gente fala, nossa, mas aqueles chiliques lá no supermercado era bem tranquilo, né? Eu sabia lidar bem, e vai ficando muito mais difícil. Porque, claro, é tudo novo, para a gente também é um desconhecido. Eu estou tendo, né, que lidar com os desafios da pré-adolescência que eu não tinha há um tempo atrás. Então, com os da birra, com os pequenos lá atrás, a gente consegue, olha, eu fiz assim, deu certo, parecia que era mais tranquilo. O que a gente vive no momento agora pode ser, é o mais difícil, né, é o mais desconhecido para a gente. E, claro, isso também com cada filho vai ser completamente diferente, né? O Antônio é uma criança de 4 anos, totalmente diferente do Gabriel, era com 4 anos. Então, na festa junina, chama lá no microfone turma do jardim para dançar, ele é o primeiro a correr na frente, a ir lá, está pronto para apresentação de dança. Estou aqui pronto para dançar, mamãe, a minha dança, tem que chegar na hora para minha dança. Com o Gabriel, nossa, eu tinha que dançar com ele, sempre era um estresse, né? Dançava quadrilha, até com 5 anos eu dançava quadrilha com ele não queria dançar, então tinha, né, era mais tímido, não queria se expor, muita gente. Então, entender cada criança, né, e não ficar, mas meu Deus, a gente se arrumou todo, olha aqui a festa linda, e você não vai dançar, que coisa, não sei. Não sei o que está passando da cabeça dele, nos sentimentos dele, não sei o que ele está querendo me dizer com esse comportamento, eu tenho que investigar, eu tenho que ir atrás, né? Então, acolher cada criança como um ser único, eu acho que isso é
o grande aprendizado, não da comunicação não violenta, mas, né, de toda a criação, com mais apego, com mais cuidado, que a gente quer, que é o que a gente quer praticar. E aí, pra gente já ir fechando, né, boa, essa live a gente começa a falar e vai falando, mas pra gente não se alongar muito, esse episódio, né, que eu vivi na semana passada, agora, com o Gabriel, que está numa fase mais difícil, daí ele começa, eu quero ser filho único, não sei o quê, e aí eu estou no exercício de nessa empatia, de oferecer empatia. Então eu coloquei isso como, e a gente tem que ter uma disposição, e a gente tem que ter uma disponibilidade também para ouvir, né? Não é de graça. E não é, muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade, a gente está correndo, a gente não está com o nosso. Eu falo que é como se fosse um copo cheio, né? A gente não está com o nosso copo cheio de empatia, o nosso tanque cheio de empatia para poder oferecer para o outro. Então, tem uma série de fatores, né? A gente também tem que cuidar, para a gente poder acolher o outro, a gente tem que acolher primeiro as nossas necessidades, né? Então, primeiro a autoempatia para depois conseguir oferecer empatia. É um movimento, eu não posso dar o que eu não tenho. É um movimento muito mais de transbordar do que de dar o que a gente não tem, e daí eu vou ficar sem, e aquilo vai me gerar algum outro problema, alguma outra mágoa, tal, que não foi uma empatia genuína. Então ela não funciona de verdade, né, muitas vezes. Então eu tô, claro, com essa disponibilidade, entendi que ele está passando por uma fase difícil, que ele precisa de um olhar mais atento, que ele quer também colocar um pouco da individualidade dele, que ele sempre foi uma criança que dividiu tudo, né, sempre teve esse espírito da colaboração, então talvez ele precisa também estar num momento mais da assertividade, da individualidade, de se afirmar e acolher, né, esse espaço. É importante ele saber isso também, porque são dois. A comunicação não violenta tem dois aspectos principais. Um é a empatia, a escuta empática, o outro é a expressão autêntica. Eu consegui me expressar de uma forma autêntica, genuína, sem pensar no que os outros, sem ficar muito preocupado com o que os outros vão pensar de mim, querer agradar todo mundo, né? Então eu consegui expressar, colocar assim os meus limites, colocar as minhas necessidades, os meus sentimentos de uma forma que seja tranquila, né? Não querer ficar também sempre vivendo em função do outro, isso não funciona. Daí, senão a gente queria naquela coisa de, não, eu sou sempre da vítima e do culpado, vítima e do algoz, dos culpados e dos inocentes, que não tem nada a ver, do certo e errado, que não tem nada a ver com essa abordagem, né, da comunicação não violenta, que é uma abordagem muito mais de assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, assumir a responsabilidade pelo que nos acontece, para daí, então, poder escolher uma outra resposta, né? Para daí poder escolher um outro jeito de, se eu recebo aquela mensagem de raiva, eu não vou revidar com toda aquela raiva. Não, aquela mensagem, tá bom, eu recebo aquela mensagem, respiro, vejo como é que essa mensagem bate em mim, ressoa em mim, e aí eu escolho que resposta que eu vou dar. Eu tenho que ter esse tempo de escolha. E muitos dos nossos comportamentos agressivos e até de toda a violência que a gente vê, ela pode ser mudada, né? Ela pode ser transformada se eu tiver esse tempo de resposta. Então, eu não vou me pautar pela ação do outro. Eu tenho uma reação que é minha e que é consciente. Eu escolho. E não é direta, não é totalmente emocional, né? Ela é pensada. E aí, esse caso do Gabriel foi engraçado, que a gente teve semana passada, né? Então, sexta-feira é sempre um dia pesado, eles já estão cansados da semana e tal. E aí, a gente veio voltando aqui para casa, e aí, antes de entrar em casa, ele teve uma explosão, né, de raiva, não, você não me entende, acho que foi uma coisa que eu falei, né? Foi uma coisa que eu chamei a atenção. Você deixou seu violão para fora da caixa, né? Da capa do violão. Eu falei, você deveria arrumar melhor as suas coisas, porque hoje foi o dia de faxina, a moça veio limpar e o violão estava para fora da caixa e da capa, e poderia quebrar, poderia cair no chão, danificar o violão, tal. Então você poderia guardar melhor o seu violão. Eu sei que é uma coisa importante para você, que você adora, tal. Então você pode guardar, a gente pode achar um lugar para guardar melhor o seu violão, tem um gancho para pendurar o violão, coloca no lugar certo. E foi uma coisa que eu falei, assim, uma coisa simples,
no trajeto, né, da escola para casa, um trajeto curto, rápido. E alguma coisa que ele já... E esse exercício que a gente fez, e aí, claro, na hora foi aquela explosão de raiva, e você é injusta, e aí eu não quero mais, não aguento mais, e não sei o que, uma coisa que foi como se fosse uma panela de pressão mesmo, que ele foi, e ele explodiu comigo. E eu tive aquela presença na hora, né, de tá bom, eu sei que você tá fora do eixo, agora você não vai entrar em casa, você vai ficar aqui 10 minutos esperando um pouco você se acalmar, para você ter condição de entrar em casa e almoçar com todo mundo, com a gente e tal. Então, não é aceitável esse comportamento. Ele veio para cima de mim, né, e meio que querendo me bater, me agredir e tal. Eu falei, não. Eu contive, né, tem o uso protetivo da força, o Marshall fala isso várias vezes, ele teve que entrar na briga de 2 meninos na escola, no meio, tal, de conter mesmo esse uso protetivo da força. Eu vejo que eu tenho usado bastante isso, muitas vezes com o Gabriel, com os meninos, né, não, vocês têm que, né, segurar a pessoa, dar um braço, sair, né, tirar a pessoa daquele lugar, para ela poder se acalmar, para depois ela voltar. Então, é um tempo mesmo, como que a gente pede um tempo. E aí eu falei, não, você vai... Agora você não pode entrar, vamos esperar 10 minutos, tal. Deixei aquilo passar, depois... E o caos, né? Aí ele veio, aí não sei se quem entrou que bateu a porta, daí bateu a porta forte, o batente da porta que já estava meio solto, caiu uma parte... E aquele barulho, a porta batendo, foi realmente uma situação bem difícil, que você fala, meu Deus do céu, mas eu só queria um almoço tranquilo, eu só queria que a gente pudesse passar a tarde tranquilo. Como é que isso pode acontecer? Isso aí é os pensamentos. Mas eu tive lá uma presença de espírito na hora, coloquei o limite e tal, e não era momento de conversar. Isso todo mundo fala isso, né? Quando você vai conversar com uma pessoa que está muito nervosa e querer falar, mas me diz qual que é o seu sentimento, o que você está sentindo, aquilo irrita muito mais a pessoa, né? Eu não quero falar com você naquela hora, né? Eu não quero saber, eu quero sair aqui da cena, eu quero ter um momento de paz. Então, conseguir também ter, eu acho que o nosso papel como pais e mães, conseguir mostrar para os filhos uma maneira de se acalmar, maneira de sair dessa raiva alucinante que faz você bater no outro, faz você ser agressivo com o outro, né? Não, como é que eu consigo me acalmar? É uma grande habilidade a gente conseguir se acalmar. Hoje a gente vê, né? A meditação está aí comprovada, que melhora nossos relacionamentos, melhora nosso funcionamento do cérebro, milhares de benefícios. Então, como é que eu consigo respirar, né? Me acalmar, parar. E aí eu sei que a confusão passou um pouco, depois ele veio, ainda estava muito bravo comigo, enquanto ele estava lá no tempo dele, para fora de casa, ele mandou uma mensagem para minha mãe no celular, e aí agora mais a tecnologia, né? Mais uma coisa para gente. Aí, vovó, você é a única pessoa que me entende, minha mãe me entende, não sei o quê. Daí depois à tarde, eles já estavam, depois na outra atividade, eu liguei para minha mãe, dizendo, o que aconteceu? Teve briga, que não sei o quê. Quer dizer, uma pessoa que nem estava aqui junto, né, de longe, que já não sabia o que eu tô... Um circo armado. Eu sei que no final do dia, a gente conseguiu, e eu falo, não, a gente precisa conversar, precisa conversar. Eu sei que no final do dia, eu consegui um momento para conversar só com ele, né? Difícil, porque eu estava em casa sozinha com os 3, tal, mas eu consegui um momento para conversar. Eu falei, Gabriel, vamos fazer o exercício da autoempatia? Eu estava aqui na minha mesa, né? Na mesa de trabalho, que eu estou trabalhando muito com ele, e eu falei, vamos fazer esse exercício? Vamos tentar ver qual foi o seu sentimento, os teus pensamentos, vamos tentar? Foi difícil, né? Você ficou feliz com a situação que a gente passou hoje? Eu não fiquei, foi muito ruim, né? Você fez uma coisa que não foi aceitável, eu não me senti bem, você também não foi, eu tenho certeza que você não gostou. E ele chorava. Vamos pensar? E aí eu fui. E aí tudo começa, esse exercício da empatia começa com o fato observável, né? Qual foi o fato observável? Então, o fato foi, uma coisa que eu falei, pode ser uma mensagem, pode ser no caso, o fato foi aquela situação de estresse ali, mas a gente tentou buscar a causa
daquele estresse. Eu falei, o que foi? Foi alguma coisa que eu te falei no carro, que você foi se irritando, que você ficou com muita raiva? Ah, foi, porque você falou que eu não guardo nada, não cuido das minhas coisas. Eu falei, olha, pensa no que eu te falei, a mensagem que eu te falei. E a gente foi escrevendo, né? Oi, Nath, bom dia, seja bem-vinda. Estamos aqui contando a história da como lidar com a raiva dos filhos de uma forma não violenta, de uma forma empática. Um episódio que aconteceu com meu filho mais velho. E aí eu simplesmente falei isso. Daí eu pontuei com ele, olha, a frase que eu disse foi essa. Você deixou o seu violão fora da capa. Da próxima vez, você pode cuidar melhor do seu violão e guardar no lugar certo? Eu falei, foi isso que eu disse. Então, o fato é esse. Minha mãe falou isso. E aí eu fui com ele conversando. É claro que isso depois, algumas horas depois do que aconteceu, todo mundo já estava calmo, já tinha saído, já tinha passado, já tinha um momento adequado para ter essa conversa. Não é toda hora que a gente tem conversas significativas, a gente tem que marcar. A gente não marca reunião, a gente não marca encontro, a gente não marca um café quando a gente quer falar de uma coisa importante. Com a nossa família tem que ser do mesmo jeito. Né? Muitas vezes eu quero conversar alguma coisa super importante com meu marido no meio da confusão aqui de todo mundo gritando, então não dá, então a gente marca na agenda, olha, a gente vai sair para conversar sobre isso, sobre esse assunto, então marcar. E nesse momento a gente conseguiu criar esse espaço que estava só eu e ele completamente presente, eu estava presente com ele, né? Os meninos estavam tranquilos lá fazendo outra coisa. E aí eu fui com ele, então, Gabriel, quando você ouviu essa frase, que pensamento que vem? Que daí a gente veio aqui nesse exercício, né? Então tem um fato observável, alguma coisa que acontece, pode ser uma mensagem que você recebe, e aí você vai para a parte mais externa, aqui é ruim de mostrar, mas aqui para a parte mais externa, são os pensamentos, esse quadrado aqui de fora. O coração são os sentimentos, as emoções físicas, até a gente chegar no centro mesmo, que é o que a gente sente aqui no meio da barriga, quando a gente põe a mão no meio da barriga, que é as necessidades mesmo. O que será que a gente está querendo dizer com esse comportamento? Todo comportamento expressa uma necessidade, algo que está precisando ser visto, ser ouvido, uma necessidade não atendida, ou uma necessidade atendida, no caso de um comportamento bom, num comportamento positivo, vai com muitas aspas, mas num comportamento aceitável. Eu falei, que pensamento que vem na sua cabeça quando você ouvir essa frase? Aí ele foi falando, o melhor seria ele escrever, o próximo passo seria ele pegar o caderninho dele e escrever, mas agora a gente estava no exercício muito de traduzir, eles precisam dessa nossa ajuda para traduzir, porque a gente não sabe, a gente não é alfabetizado emocionalmente. A gente sabe ler e escrever, mas muitas vezes a gente não sabe perceber bem, ler e escrever as nossas emoções. Então, essa alfabetização emocional é a base da comunicação não violenta. E a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. E aí eu fui, aí ele falou, minha mãe é injusta, eu não cuido das coisas, ela sempre me critica, todo mundo nessa casa me irrita. Olha quanto pensamento que vem na cabeça de uma criança por uma simples frase, né, uma simples chamada de atenção de uma coisa que, olha, você precisa falar, guardar suas coisas no lugar certo. Aí eu falei, tudo isso de pensamento vem? Tudo isso. E aí eu fui ouvindo sem nenhum julgamento. A gente tem que, aí nesse momento a gente precisa suspender todos os julgamentos. Aí eu não tô tanto como a mãe, né? Na mãe eu tava naquele, claro, sempre sou a mãe, mas eu tava naquele momento de resolver a situação, dar o limite, deixar ele para fora de casa, uns 10 minutos para ele se acalmar, tal, separar ele dos outros meninos, tal, para não ter mais briga. Eu fiz ali o meu papel de autoridade e de resolver a situação. Agora, eu estava muito mais no papel de uma mãe que escuta, de uma mãe que não julga, de uma mãe que quer entender o porquê que está por trás, como é que sentimento que foi, que causou isso, que necessidade que está. Porque só quando eu chego nessa necessidade é que eu consigo uma conexão maior. E, querendo ou não, parece como mágica, você vai conseguir uma colaboração maior, porque a pessoa se sente ouvida, a pessoa se sente acolhida, então a disposição para ela querer colaborar é bem maior. E aí parece como não é mágica, tudo começa a funcionar melhor. Não é presença, é escuta, é disposição, é diálogo.
E aí eu fui, tá bom, Gabriel, e os sentimentos? Que sentimento? E é difícil, né? Ele já tem uma linguagem bem desenvolvida, tá, 11 anos, argumenta, e sempre, né, foi das perguntas, desde pequenininho, quer saber tudo, pergunta tudo, essa coisa a gente cria, né? Essa coisa de criar com abertura, com diálogo, também a gente cria pessoas mais que vão argumentar, que vão querer saber o porquê, a razão, tá? Mas para falar de sentimentos, ele ainda tem muita dificuldade. É claro que ele tem, tanto que ele está expressando com esse comportamento. E aí eu falei, como é que você sentiu, Gabriel? Foi raiva que você sentiu? E aí você checa com a pessoa. Às vezes a criança não tem essa linguagem, mas você dá um chute, você dá um palpite empático, né? Um chute. É isso que você sentiu, e aí você confirma com a pessoa. O importante é você confirmar com a pessoa. Isso em todo, né? Qualquer feedback que você vai dar no seu trabalho para uma outra pessoa, você tem que confirmar. A regra do fast food, né? Você vai lá na lanchonete comer alguma coisa, a pessoa checa com você. Ah, você quer o número 2 com batata frita, com não sei o que, não sei o que. Ela só te entrega o pedido, só faz a sua notinha depois que você confirmou. Então, isso a gente tem que usar também nas nossas interações. Confirma com a pessoa, é isso mesmo? Que eu posso estar achando uma coisa que a pessoa está pensando e que não é nada daquilo. Aquilo está na minha cabeça, eu tenho que ver o que está passando naquela pessoa, né? O que está na cabeça do outro. Esse é o movimento de se conectar, de fazer uma ponte, de criar uma comunicação. É raiva, sim, é raiva, mamãe. Como é que é a raiva? Se você pudesse dar uma cor para a raiva, que cor que é a raiva? Ela é preta? Não, não é preta. A raiva não tem cor. Ah, tá bom, ela não tem cor. Ela é quente ou ela é fria? Ela é quente. Aí eu uso muito o filme Divertidamente, né? Que é bem lúdico e bem, é uma aula aí das emoções, como é que a gente possa. Eu falo que esse método que eu tenho trabalhado é o dialogamente, né? Que tem muita coisa do diálogo, das ferramentas, mas muito do que vai na nossa cabeça também, na mente, né? Do funcionamento da mente. Então, ali a alegria, a raiva, a tristeza, todo mundo ali naquele painel de controle, a gente tem o boneco. Não está aqui comigo, mas o boneco da raiva, que é aquele vermelho e enfurecido, ele acende a luz. Se a gente aperta a mão, ele acende a luz, fica vermelho de raiva. Tem um vídeo que eu falo raiva de quem você ama. Se você não viu, vai no meu canal. É uma conversa aí com o meu marido que rendeu um vídeo, né, de como viver, ter essa raiva, sentir essa raiva, mas não jogar em cima do outro, né, ter essa capacidade de escolha. Então tá, ele falou, mas eu falei, Gabriel, mas ele tem uma... Eu muitas vezes já tive essa forma de expressar raiva. Ai, tomar uma água. Falando demais. Essa forma de expressar raiva que cai como uma injustiça e que a gente chora de raiva, sabe? E ele chora, Gabriel, as lágrimas caem. Então, como é que ele é uma raiva, mas que vem com uma tristeza junto e um sentimento muito profundo de injustiça? E ele tem muito essa coisa da injustiça, que você não foi justa, isso não é justo, que não sei o que, muita coisa da justiça, esse senso de justiça. Justiça para ele é uma necessidade muito importante. Eu falei, mas você chorou. Te dá vontade de chorar? Dá. Então, esse sentimento da raiva me dá vontade de chorar. Ele esquenta o olho. Olha que descrição bacana da raiva. A raiva às vezes esquenta o olho mesmo. Eu falei, mas porque você te dói a cabeça, trava aqui, né? Para mim às vezes trava, né? A mandíbula que a gente vai rosnar. O Antônio fala, mamãe rosna, rosna que nem um leão. E aí a gente vai brincando também com os sentimentos, com essa forma de... Mas ali era uma conversa séria. Então ele falou, esquenta o olho e dá vontade de chorar. Então, uma descrição bacana, né? Ele conseguiu nomear, ele conseguiu descrever, ele conseguiu concretizar a raiva. A raiva está aqui, ela está fora. Né? Eu olho para ela para poder, então, aprender com ela, sobre ela, o que eu faço com ela. E aí, a gente chegou aí nessa necessidade, né? A gente foi caminhando. Mais alguma coisa que você quer falar sobre a raiva? Não, tá bom, ela esquenta o olho, ela me dá vontade de chorar, tá. E aí a gente foi chegando aqui no centro do coração, né? Que é a necessidade. Mas qual a necessidade que você precisa, Gabriel? O que você quer quando você o que você precisa, que você está querendo?
eu quero sossego, eu quero ficar sozinho. Outro dia, ontem, eu estava aqui no computador jogando um joguinho, aí já vieram, os meninos já vieram tudo grudado em mim. Agora, às vezes, eu não quero ter ninguém grudado em mim, eles ficam mesmo grudados, eles adoram, né, o irmão mais velho. Eu não quero ninguém grudado em mim, eu quero ficar sozinho. Eu quero ter o direito de não emprestar quando eu não quero as coisas. Eu quero ter esse direito. Eu quero jogar sozinho. Às vezes eu quero jogar com eles, mas às vezes eu quero jogar sozinho também. Tá. Então é uma necessidade de respeito, é uma necessidade de justiça. E você também precisa entender isso. O papai precisa entender isso. Tá, você quer ser ouvido, você tem uma necessidade de ser ouvido. E daí eu fui listando com ele aqui, né? Ele me ditando, como um ditado mesmo, né? O ditado das emoções aqui, das necessidades. Fui escrevendo, linha por linha do que é. E aí o objetivo grande final é a gente chegar num pedido claro. A comunicação não violenta ela é muito prática. Então o pedido é uma estratégia de ação. O que eu vou fazer, o que eu posso pedir para as outras pessoas, para que elas respeitem essa minha necessidade, e como é que eu posso agir diferente também, para não ter uma crise dessa, como teve uma crise dessa de raiva com todo mundo na família, envolvendo todo mundo, que não foi aceitável, que ele, né, expressou a raiva de uma forma não aceitável no meio de outras pessoas, principalmente as pessoas da família. E aí a gente foi, tá, os pedidos claros. Então, quem faz parte dessa família? É a mamãe, é o Antônio, é o Lucas, é o papai. Então, todo mundo que faz parte da família. Então, a gente foi pondo os pedidos para cada uma das pessoas e para ele mesmo. E o bacana tá também para mim mesmo, para você mesmo, porque a gente precisa, né, o que eu posso fazer para cá. Tá aqui bagunçado. Da próxima eu vou fazer mais bonitinho. Para mim mesmo, para o papai, para o Lucas, para o Antônio e para a mamãe. Pedidos para cada um dos envolvidos, mas incluindo eu mesmo, porque eu tenho responsabilidade sobre as minhas emoções. O grande ensinamento, o grande aprendizado as pessoas vão te irritar. A gente vai receber a fechada no trânsito. A gente vai receber mensagens não difíceis de ouvir. As pessoas vão tratar a gente de uma forma não muito legal, porque é a pessoa, né? Não sou eu. O que eu tenho que ser responsável pelas minhas reações. As minhas reações, sim, elas são minha responsabilidade. Se eu saio batendo em todo mundo porque a pessoa me agrediu, porque ele falou alguma coisa, quem perde a razão sou eu, né? Aquela grande coisa antiga de bateu, perdeu a razão. Então a gente foi, para a mamãe, ouvir os dois lados, ser tolerante com as minhas faltas, olha isso. Quantas vezes eu não me pego, porque ele é o filho mais velho, ele tem que fazer as coisas tudo certo. Várias vezes a gente cai nessa, né? Ele tem uma capacidade muito maior. E de repente o filho mais velho tem 11 anos, ele também não tem 18 nem 20, né? Não é um adulto, ainda é uma criança. Então, não jogar toda a culpa em mim, eu não falei nada de culpa, mas ele sente isso, né? E aí, se a pessoa está me falando, eu honro ali o que ele está me falando, né? Eu tenho que, não estou falando certo e errado, estou ajudando ele a expressar. Para o Antônio, tem que parar de bater, tem que parar de me irritar, aceitar que o Gabriel quer ficar sozinho, né, não ficar sempre grudado, sempre junto, mas ele gosta de você, aí vai vendo o outro também, aí você vai numa teia, né? Aqui quando tem mais gente, você vai numa teia, o que cada pessoa está querendo expressar com esse comportamento, se ele quer ficar grudado, talvez ele goste muito de você, então como é que eu falo para ele, olha, agora não pode. Para o outro irmão, parar de irritar. Quando ele vai tomar banho, ele tem que fechar a porta, porque eu não gosto de passar aqui e ver. Ele tá com uma coisa da privacidade, que todo café que é o quarto dele, e o Lucas, completamente ao contrário, né? Sai andando pela casa sem roupa, toma banho com a porta aberta, canta muito, eles são completamente diferentes, né? Cada um é único. E fala, não, eu gostaria que ele tomasse banho fechado. Aí o Lucas vê. E para o papai, aí nessa hora o Lucas chegou, daí o Lucas já logo soltou na mesma hora. Não, o papai não pode mais colocar o queijo no sanduíche, porque eu não gosto da mussarela. E aí todo mundo riu, né? E isso que é bacana, né? Os pedidos mais práticos e até os mais
complexos e profundos. Ah, então tá bom, não colocar queijo no sanduíche, tão simples isso. E aí também, por que não falaram isso, né? Eu me sinto também muito nesse papel meio de tradutora, né? E mediadora, tá? Porque você pode falar isso pro seu pai, você não precisa esperar que eu fale. Daí no final, quando meu marido chegou, a gente fez quase que uma reunião de família, né, contando tudo isso. Então, olha, eles querem isso, tudo bem, pode ser, não sei o que, contamos tudo que aconteceu, tá? E, ó, vocês têm aqui, a comunicação é livre com todo mundo, né, porque só tudo isso também em cima da mãe, né, em cima de mim, né? Não, você pode também falar direto com seu pai, abrir esse espaço mesmo, e aí essa reunião de família é bom para isso. Não me obrigar a emprestar as coisas. Às vezes o papai me obriga a emprestar as coisas, eu quero ter um espaço, aí entendeu, checou tal. E para você mesmo, o que você pode fazer? Ah, eu vou então, da próxima vez eu vou segurar o Antônio sem derrubar ele no chão, que é o pequenininho, né? Às vezes ele tá super forte, né? Então ele vai para segurar e derruba ele no chão. Teve uma outra cena também no Sesc, que foi um horror, os dois caíram no meio do chão e aquela confusão, tal. Então também foi um dia bem difícil. O que você pode fazer? Ah, eu posso sair de perto. Eu falei, quando você saiu de perto, você não se acalmou, você não conseguiu voltar? Então eu vou sair de perto para um lugar tranquilo. Daí ele me mostrou onde ele foi, aqui perto de casa, aqui nas árvores. Eu vou para um lugar tranquilo. Você pode ir para um lugar tranquilo. E, vamos dividir aqui a minha mesa, mesa de trabalho, que a gente... ficou o escritório e o quarto dele no mesmo lugar, então a gente divide, eu gostaria que você arrumasse suas coisas, tá? Então ele foi pontuando coisas do que a gente pode fazer diferente para a próxima vez, para que essa situação não volte a acontecer, porque não foi boa, não foi legal. Mas colocando também ele em contato com os próprios sentimentos. E claro, todo mundo, eu em contato com o meu e eu abri essa conversa desse jeito. Olha, não foi nem um pouco legal o jeito, o que aconteceu, eu me senti muito mal, eu não gosto, né? O que é isso? A gente estava chegando em casa e tal. Então, eu abri para ele como é que eu me senti e por quê? E a minha necessidade que não estava sendo atendida, né? Não é possível ter essa briga toda antes de chegar em casa. Então, e quis ouvir as necessidades dele, o que estava por trás do comportamento dele. E com isso, eu acho que a gente conseguiu, né, esse exercício de autoempatia. Daí ele tinha ligado para minha mãe, né? Eu falei, agora você vai pegar o telefone, você vai ligar para sua avó e falar que tá tudo bem, né? E você vai falar alguma coisa para ela, porque você deixou ela preocupada, ela quer saber como é que você tá, não sei o que tá. Aí ele ligou lá para minha mãe, vovó, tá tudo bem, já conversei com a mamãe, tá tudo certo, a gente resolveu a situação conversando, não sei o que tá. Então, eu falei, você tá colocando mais uma pessoa que não estava aqui, fora da situação, você pode deixar ela preocupada, tá? Então, essa responsabilidade, eu acho que o que a comunicação não violenta mais bacana que ela traz é essa responsabilidade, né? A pessoa se sente responsável pelos atos e não fica esperando que o outro é o responsável por me deixar feliz ou por me deixar triste. Quando a gente entende isso, nossa, boa parte dos nossos problemas são muito bem resolvidos. Eu comecei toda essa conversa com ele falando da raiva, né? O tema foi a raiva. Eu falei, olha, eu demorei mais de 30 anos para aprender a lidar com a raiva, né? Agora eu estou com 40. Será que se você começar a aprender a lidar com a raiva com 11, não vai ser tudo mais fácil? Né? Não é muito melhor? Então, colocando essas nossas experiências, mas mostrando também o nosso lado muito humano. O que traz a comunicação não violenta no título original é a linguagem da vida. E a linguagem da vida que traz essa humanidade para as nossas relações, essa humanização, né? Então a gente a gente tem que reaprender muitas vezes a ser humano, ao que nos torna humanos, a capacidade de olhar no olho, de conversar, de estar junto, de ouvir. Muitas vezes essas qualidades básicas e habilidades básicas estão se perdendo nessa correria, nessa tecnologia, nessa quantidade de informação. Então, vamos voltar, né? Vamos humanizar as nossas relações. E é isso, eu queria trazer essa história aqui, porque eu acho que ela ilustra bem, de uma forma muito prática, como é possível, sim. Né? Claro que teve um caminho, é claro que é específico para uma idade um pouco mais avançada, para quem, mas com o Lucas, com 8, 9 anos também, já fiz um exercício parecido, dava para fazer, mas que ilustra bem
essa possibilidade, né? Então é possível sim, mesmo com uma situação difícil, não é quando está tudo bem. E mesmo que seja quando está tudo bem, também que bom que eu posso continuar nessa abordagem. Mas quando não está tudo bem, eu tenho que usar essa situação como um aprendizado, como uma reflexão, né? Trazer junto com a criança para essa reflexão. O que eu posso fazer depois? E claro, se a criança é menor, vai ser uma coisa muito mais rápida, uma conversa muito mais rápida, prática. Então vamos pegar a girafa, né? Usar aqui a nossa girafa fofa. O Antônio sempre fala, vou dormir com a girafa, vou abraçar a girafa. A gente tem o cantinho aqui da calma, né? Pus a almofada lá da meditação e a girafa fica ali em cima, a girafa está no canto da calma, não sei o que, eu vou me acalmar. Então, usar, né, elementos mais lúdicos que tenham a ver com a criança menor, que ela entenda melhor. O Antônio já senta aqui. É assim que faz meditação, mamãe. É assim que faz. A gente tem que ficar em silêncio, sentadinho, tá? Então, cada um vai ter o seu tempo, o seu ritmo, tal, mas que eu acho que vai enriquecer muito a nossa qualidade de vida mesmo, né? Nosso dia a dia mesmo. Como é que a gente pode trazer um ambiente mais saudável para a nossa casa, para o nosso dia a dia, para a nossa relação com quem a gente mais ama, né? Com quem a gente escolheu viver. Então, se a gente escolheu viver com esse grupo de pessoas aqui, com essas pessoas aqui, vamos viver da melhor forma possível, né? Então, trazer isso e trazer para os nossos filhos um outro olhar, mostrar que as pessoas não são de determinado, a pessoa não é chata, ela está chata, né? Pode ser que ela esteja passando por um momento difícil, ela está precisando de ajuda, eu mesmo, né? A gente mesmo também, muitas vezes a gente é chato, está chato, está difícil, então como é que a gente acolhe esses sentimentos? Não existe sentimento bom e sentimento ruim, assim como não existe culpados e inocentes, certo e errado, né? Então conseguir trazer isso, eu acho que a gente vai melhorar muito as nossas relações e criar filhos melhores aí para um mundo de mais paz, com menos violência. E aí, a cada semana, agora eu vou trazer uma série de avisos e de coisas interessantes que estão acontecendo e que vocês possam estar interessados. Esse canal agora, como eu falei, né, é um canal de divulgação de trabalhos incríveis, de experiências bacanas, de algumas mães, muitas mães que estão trazendo esses cursos e programas da comunicação não violenta. Semana passada a gente falou da Clarissa, que teve um trabalho incrível com o Zum Zum de Mães, né, um grupo de apoio online para a gente se conectar. E hoje eu vou trazer a Elisama, vou falar um pouco da Elisama Santos. Eu até pus uma postagem aqui embaixo, se vocês virem na página. A Elisama Santos é uma educadora também, que já trabalha com pais e mães há muito tempo, e ela fala que ela é uma pessoa mais da raiva, assim, uma pessoa mais briguenta e tal, e que ela teve, com os filhos, ela teve que repensar todo esse jeito dela ser, e ela não queria bater de jeito nenhum, então eu conheci ela numa palestra aqui no Sesc Jundiaí, um tempinho atrás, sobre educação não violenta, e ela mostra daí como é que ela vai nomeando os sentimentos, usando a empatia, como é que ela vai ajudando os filhos e ela mesma, né, a lidar com sentimentos de raiva, de muito choro também. Ela fala, o choro da minha filha me irritava demais, eu sou uma pessoa mais da prática, da ação, da briga, tá? E aquele choro, ela teve que aprender a lidar com o choro também, que não tem problema, filha, chorar, é um espaço, criar esse espaço, então um trabalho muito bonito mesmo, e uma fala muito autêntica, né? A gente vê a pessoa que faz aquele trabalho de uma forma muito autêntica, muito verdadeira, com muita prática, com muita verdade, né? Então, ela tem um curso que chama Reolhar. Eu vou deixar aqui o link para vocês aqui nos comentários. O programa Reolhar da Elisama Santos. Aqui eu não estou conseguindo colocar agora, mas depois eu vou copiar aqui e colar. E vai estar na página também. Eu vou deixar o link, vou só deixar aqui o Elisama Santos, ela lá é da Bahia, de Salvador. Eu estou tentando marcar uma entrevista, uma conversa online aqui com ela, para trazê-la para o nosso canal também, e aí trazer mais inspiração.
E ela tem esse programa Reolhar, tanto para crianças pequenas, como ela criou também uma outra série que é o Reolhar Teens, né, de adolescentes. Então, para quem está aí nesses desafios aí dos filhos mais velhos, ela tem também um programa de 28 dias, muito prático, né? Um vídeo a cada dia e um vídeo curto para você fazer, aplicar, entender e praticar aí na sua família na prática. E um outro evento que está acontecendo essa semana também é do Augusto Cury, e aí, né, um best-seller, né, dos livros. Ele tem um programa de inteligência em muitas escolas do Brasil todo. Foram mais de 400 mil alunos impactados já com esse programa, professores, curso de formação de professores. E ele fala muito da gestão da emoção, né? Ele vai pela neurociência, ele mais nessa linha psiquiatra, né? Eu tive também o prazer de assistir uma palestra dele já há um tempo atrás, que ele fala, mas ele era um aluno problema, né? Ele era um aluno meio incompreendido, e daí, no fim, ele fala que ele desenvolveu toda uma teoria, né, do código da inteligência, como é que as emoções afetam a nossa inteligência e o nosso sucesso, caminho profissional também, a nossa carreira já está mais do que provado, né, inteligência emocional, mas eu acho interessante o pensamento dele, os livros também. Ele vai estar em Brasília, no CCBB, agora é dia 17 de junho, para num workshop que chama Gestão da Emoção. Vou colocar aqui, depois eu passo o link direitinho. Cury, Gestão da Emoção. E aí, para quem se interessar em se inscrever tanto no programa Reolhar, né, da Elisama, ou participar desse workshop do Augusto Cury e se inscrever pelo meu link de divulgação, eu vou oferecer também uma série de encontros online sobre o poder da empatia. A gente está pensando aqui em 4 encontros online, vamos ver se a gente consegue criar um grupo legal de mães, pais, pessoas que queiram aí repensar a educação dos filhos, fazer diferente, usar a comunicação não violenta, a empatia na prática. Né? Então, compartilhar essas experiências. A gente teve uma experiência de um curso online no ano passado, com essa ferramenta do World Café, do Café Mundial, que é um método de diálogo que eu me especializei, né, que eu tenho trabalhado muito, e tudo online. Então a gente pode montar pequenos grupos, ter conversas com 2, 3 pessoas, olho no olho aqui, né, com muita conexão, mesmo usando a tecnologia, mesmo uma ferramenta que nos aproxima muito, que parece como se a gente estivesse junto, né? As pessoas ficaram encantadas com o curso, falaram, nossa, uma conversa incrível que eu tive aqui, com muita presença, com muito foco, às vezes até mais focado do que se eu estivesse ao vivo, né, no ambiente, ao vivo a gente está, mas no ambiente não virtual, no ambiente cara a cara, porque às vezes a gente tem mais distrações até, aqui às vezes a gente não, fecha a porta, marca aquele horário, aí vai ser o nosso encontro durante aqueles 40 minutos, aquela 1 hora, a gente está aqui conectado, e com menos distração, né? Estamos aqui agora. Então, empatia é isso, é um exercício da presença, é um exercício de estar presente, do aqui e agora. Muitas vezes o que os nossos filhos nos pedem é isso, né? Que a gente esteja inteiro com eles, sai do celular, sai do computador. Daniela entrou, a gente está acabando agora, finalizando, mas a live fica disponível para quem quiser assistir depois, né? O Facebook vai entregar para vocês, é bom. E qualquer dúvida, vou deixar aqui o meu e-mail, maro@conversaemação.com.br. A gente falou hoje da empatia com os filhos maiores, com essa fase aí da pré-adolescência, como é que a gente pode acolher os sentimentos, entender mais o que eles estão vivendo, né, e oferecer mais compreensão, mais conexão, para a gente ter menos mal-entendido, né, e mais colaboração aqui no dia a dia, né. E foi um exercício bacana, o poder da empatia. Sei que depois o Gabriel veio me mostrar como ele tinha arrumado todo o armário dele, as roupas, tudo separadinho, agora está que quer deixar tudo arrumado, ele veio me mostrar, olha como eu estou fazendo, que eu estou cuidando de mim, que não sei o que, tal. Não com essas palavras, mas funciona, né? E aí está lidando melhor também com os irmãos aqui na casa, fim de semana foi tudo de bom aí, com mais
conexão e muito mais empatia. Então, realmente, essas ferramentas são muito poderosas, funcionam na prática, é uma prática, é algo que a gente vai fazendo cada vez melhor. Quem quiser também esse exercício, quem quiser receber esse exercício, que tem aqui todos os nossos sentimentos, necessidades, e o exercício da autoempatia para você fazer, né? Depois você pode baixar, é um PDF que você baixa, imprime, pode rabiscar e fazer à vontade. Me manda um e-mail também, que aí eu te envio por e-mail, tá bom? A gente continua com as lives. Se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam de falar, eu estou lançando, né, esses temas aqui, até para saber o interesse, a aceitação, mas escreve aí no comentário que tema dentro desse assunto, né, do relacionamento com os filhos, de uma educação não violenta, de uma educação com mais conexão, o que vocês gostariam que eu possa trazer aqui para a gente conversar. Tá bom? Um grande abraço. Se você gostou, compartilha, avisa para as amigas, marca aí as amigas nos comentários, os amigos, e a gente continua nesse movimento. Um grande, grande beijo, uma boa semana para todo mundo. Beijo.